Pontapé inicial, a bola rola e entra em campo, o debate bola 4 linhas, agora no YouTube, essa bola aqui não para, e de cara, eu lanço para Fernando Diniz dar o seu destaque inicial. Bom, gente, como diria o Flávio de Sá, que hoje não está aqui entre a gente, é sempre muito bom estar com você, né? Uma satisfação. Uma satisfação, um grande prazer estar com vocês. Bom, gente, meu destaque inicial é um destaque de novo crítico, né? Falando sobre alguma coisa ruim, né? O jogo entre Resende e Volta Redonda, né? O clássico do sul do estado, no estádio do Trabalhador em Resende. O estatuto do torcedor não existiu. Por quê? Teve venda de bebidas alcoólicas no estádio e cerca de 150 pessoas entraram sem pagar ingresso. Do lado do Resende. Do lado do Resende. E até o intervalo do jogo, o portão destinado à torcida do Volta Redonda ficou aberto, sem qualquer fiscalização. Quer dizer, o nosso querido Estatuto do Torcedor simplesmente não existiu nesse jogo do Resende e Volta Redonda. O Resende, que aliás vem fazendo uma campanha brilhante nesse primeiro turno, né? Uma coisa é você querer fazer do seu estádio um caldeirão, outra coisa é você desrespeitar as normas originais do Estatuto do Torcedor. Completamente diferentes as duas questões, né? É verdade. Eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para falar do São Paulo. Depois de 2010 ter tido um ano fraco, o time começa 2011 totalmente fora da realidade. Mal escalado, mal fisicamente, se ressente de um camisa 10, está cheio de jogadores limitados. Se ressente de um camisa 10 até a estreia do Rivaldo. Será? Eu acho que o Rivaldo vai dar um jeito nessa camisa 10. Será? Aí. E está cheio de jogadores limitados. Com certeza. Só que aí o Rogério Ceni vem no final do jogo e fala que o time deu um chocolate. 2-0 pro Santos. Chocolate meio amargo esse, hein? Bem amargo, né? Então vamos começar falando do Paulistão. A rodada começou com Santo André e Ituano, empate em 1-1. Ponte Preta e São Caetano não saíram do 0-0. O São Caetano continua mal no campeonato, né? Só fez 3 gols e os 3 gols num único jogo diante do Santos, né? São Caetano na zona de rebaixamento. Exatamente. O Mirassol venceu o Oeste fora de casa por 1-0. O Mirassol vai bem, né? Muito bem. É o 4º colocado. E o Oeste também não vai mal, não. É o 8º. Quem vai bem também é o Americana, que goleou o Noroeste pelo placar de 5-1. Rapaz, é difícil você ganhar do Noroeste lá em Bauru, né? E ainda mais goleando, né? E o Americana mostra que tem um time competitivo para poder brigar até pelo título, de repente. E mostra que o problema era Guaratinguetá, hein? É verdade, verdade. Os ares de Americana estão fazendo bem ao Americana. O Palmeiras venceu no estádio do Canindé a Portuguesa por 2-0. Fazendo uma campanha bem legal o Palmeiras, né? Vice-líder, quer dizer, co-líder junto com o Santos, mas perde no saldo de gols, né? Fazendo uma campanha bastante interessante. Palmeiras do Filipão. No Sansão, o Santos venceu por 2-0, um dos gols do artilheiro Elano. Aliás, 2 artilheiros, né? O Elano e o Maicon Leite, né? Os 2 artilheiros do Santos e do campeonato. É o Maicon Leite que daqui a pouco está indo pro Palmeiras, hein? É verdade, vai ter uma perda muito sentida, hein? Porque é um jogador de muita habilidade no ataque do Santos. Na terra do ex-presidente Lula lá, o São Bernardo empatou com o Corinthians, time do coração de Lula, com a presença do companheiro. Com a presença ilustre do companheiro Lula, né? Na verdade, não é a terra dele, é a terra politicamente falando. Exatamente, dele, né? É a terra política. Mas, e ele estava lá justamente porque era em São Bernardo, né? Que ele foi em São Bernardo que ele comandou as reuniões, né? Dos trabalhadores. As greves, né, dos trabalhadores nos anos 80. Exatamente. O Linense venceu por 3-2 o Paulista. Primeira vitória do Linense no campeonato. Saiu da zona de rebaixamento.
O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Bragantino em 1-1. O Botafogo só conhece empates e derrotas, né? Exatamente. Quarto empate do Botafogo no campeonato. Exatamente, ainda não venceu. E o Mogi Mirim, desfalcado de Rivaldo, ironia isso, naturalmente, venceu o Grêmio Prudente por 3-1. O presidente está feliz. É verdade. E o Mogi, que não conhece empates, né? 2 vitórias e 2 derrotas. Está nos extremos. Santos, Palmeiras, Americana, Mirassol, São Paulo, Ponte Preta, Paulista e Oeste são os 8 primeiros. Os 8 primeiros vão para as quartas de final. O Corinthians é que está surpreendendo. Em 11º lugar estaria fora das quartas de final do Paulistão. Só venceu uma, né? Só venceu uma. A primeira partida. E uma sequência de empates. 3 empates seguidos. Saindo do Paulista, vamos para o Gaúcho, que tivemos um dado muito interessante no jogo entre Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo, empate em 0-0. O goleiro teve uma lesão, mesmo assim ele continuou, houve um pênalti a favor do Novo Hamburgo e o goleiro lesionado fez uma defesa. Uma defesa sensacional, né? Pelo que estão dizendo, né? Exatamente. O goleiro se lesionou aos 44 do segundo tempo. O pênalti foi marcado aos 50 e ele fez. Aliás, o goleiro sofreu um estiramento, né? Que não é uma lesão muito simples, né, de se curar. Aos 44, o pênalti foi marcado aos 50 e o goleiro fez uma defesa, né? E depois a bola sobrou no pé de um outro jogador do time do Novo Hamburgo e ele defendeu de novo. É verdade. O Juventude venceu o Ipiranga por 2-0. O Juventude está querendo começar a reagir, né? Também já não era sem tempo, né? Tá na Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade. O São José, fora de casa, venceu o Pelotas por 2-1. O Porto Alegre venceu por 4-3 o São Luís. Primeira vitória do Porto Alegre no campeonato, né? O Universidade, fora de casa, venceu o Cruzeiro por 2-1. O Cruzeiro não estudou a Universidade da forma mais correta possível, né? E levou bomba. E o Universidade se valorizou diante do Cruzeiro, né? É verdade. O Caxias, fora de casa, venceu o Veranópolis por 3-0. Boa vitória do Caxias. Caxias líder do grupo dele, né? Do grupo 1. No Grenal de Rivera, no Uruguai, o Grêmio venceu por 2-1 o Colorado Gaúcho. Grenal que não foi tão valorizado assim, não só porque os dois times jogaram no Uruguai, né? Porque os dois times jogaram com os reservas. Exatamente. Mas, de qualquer forma, fica pra história. Lógico. Como mais uma vitória do Grêmio, né? Inclusive, no estilo do que o Diniz gosta, um jogador que fez um dos gols do Grêmio, o Lins, recebeu o apelido de Chapolins. Chapolins? Os Chapolins, não contavam com sua astúcia. É verdade. O Santa Cruz, encerrando a rodada, o Santa Cruz empatou com o Lajadense em 2-2. A dupla Grenal está em segundo lugar de seus respectivos grupos. No 1, o líder é o Caxias, seguido de Inter, Lajadense e Ipiranga. No 2, o Juventude está em primeiro, seguido de Grêmio, Veranópolis e Santa Cruz. Pelotas, né? Pelotas. O curioso é o seguinte, né? A dupla Grenal em segundo lugar nos seus grupos e a dupla Caju em primeiro, né? É verdade. Saindo do Gaúcho, vamos para o Mineiro. O Mineiro começou esse fim de semana, temos um campeonato com 12 clubes, os 4 primeiros vão para semifinais e os 2 últimos rebaixados. Começamos com o América Mineiro empatando com o Uberaba em 1-1. Não começou muito bem o América não, né? Exatamente. O ano que vai disputar a Série A, né? Mas tem tempo ainda para se recuperar, né? Exatamente. O Tupi empatou com o Vila Nova em 1-1. O Tupi que é um time difícil de ser batido em casa, né? Mas tinha que se aproveitar disso para ganhar o jogo, né? Sem dúvida. O Guarani, recém-chegado da segunda divisão, goleou o Ipatinga pelo placar de 5-0. Esse foi o resultado mais surpreendente da rodada. E o Guarani estava até comentando em off aqui, né? Exatamente. E o Guarani é líder. O Guarani é o líder do campeonato. Um dos líderes, porque o Cruzeiro venceu por 3-0 a Caldense e o Atlético Mineiro, no sufoco, venceu o Funorte por 2-1. O Funorte jogando em casa, né? Isso. O Atlético teve que virar o jogo lá
lá na casa do Fonorte, né? O Cruzeiro passou fácil pela Caldense, tranquilo. Agora o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro penou mesmo, né? A rodada... O Galo, né? O Galo penou, né? O Galo... É verdade. Você entendeu, né? É verdade. A rodada continua com o jogo entre Democrata de Governador Valadares e América de Teófilo Otoni, jogo hoje. Saindo do Mineiro, vamos para um giro rápido pelo Campeonato Carioca. No grupo A, o Nova Iguaçu venceu a América por 2-0. O Resende venceu... Mais uma vitória do Nova Iguaçu, né? Olha o Nova Iguaçu na briga. Tá na briga mesmo. O Resende venceu Volta Redonda por 1-0. É jogo que eu destaquei pelo lado negativo, mas o Resende está aí, né? 3 vitórias e um empate. O Resende também está direto na briga. O Boa Vista venceu o Americano por 3-1. 3-2, né? 3-2, perdão. 3-2. De virada, né? Porque o Americano estava ganhando o jogo por 2-0 no primeiro tempo. Uma boa reação do time do Boa Vista, que está brigando aí pela segunda vaga no grupo A. Também. E curiosidade, né? O Flamengo vai enfrentar os 3 nas 3 próximas rodadas, né? Exatamente. E o Flamengo, que venceu o Vasco no Clássico por 2-1. A gente vai falar mais sobre esse jogo, mas foi um jogo onde o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo e o Vasco jogou um pouco melhor do que o Flamengo o segundo. É verdade. O Flamengo e Resende, no momento, são os 2 primeiros do grupo A. No grupo B, o Botafogo venceu o Olaria por 3-1. Em que teve o gol mais rápido do campeonato até agora, né? 13 segundos, gol do Renato Cajá. Provavelmente vai ser o gol mais rápido do campeonato, né? Até o final. É verdade. Duque de Caxias e Madureira empataram em 3-3. E se complicaram, né? Os dois na briga por uma vaga, né? Porque o Caxias foi a 4 pontos e o Madureira foi a 1. O Madureira já está fora, mas o Caxias se complicou muito. É verdade. O Fluminense venceu a Cabo Friense por 4-2. A gente vai falar mais sobre esse jogo, mas o Fluminense não teve um momento que não quis ganhar o jogo, não. É verdade. E o Macaé empatou com o Bangu em 2-2. Também se complicaram os dois, né? Na briga por uma vaga. Pela lógica, mesmo para não dar lógica no grupo B, o Fluminense e o Botafogo são os 2 primeiros. E o curioso é o seguinte, né? Que eu falava antes do campeonato que o grupo B, teoricamente, era mais difícil que o grupo A, né? Mas tá dando exatamente o inverso, né? Este foi o bloco do Giro pelos Estaduais aqui no YouTube, vídeo 4 linhas. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai para a disputa do Sul-Americano Sub-20, né? Que começa o hexagonal final hoje com o Brasil e Chile. Vamos torcer juntos pelo Brasil. Aí, né, são só 2 vagas para as Olimpíadas e 4 para o Mundial. Exatamente. Meu recado final é para pré-Libertadores. O Grêmio e o Corinthians entram em campo quarta-feira. O Grêmio contra o Liverpool do Uruguai, jogo no Rio Grande do Sul. Tem uma boa vantagem o Grêmio, hein? É verdade. Pode empatar em 0-0 ou 1-1. É verdade. E o Corinthians tem uma tarefa difícil, vai enfrentar o Tolima na Colômbia. E não tem vantagem nenhuma, não. O Corinthians vai ter que, pelo menos, empatar com gols lá, né? Mas que o Brasil entre forte e se mantenha na competição sul-americana. Com certeza. Com todos os seus times, todos os seus representantes. Quer acessar o nosso canal de vídeos? Acesse www.youtube.com/blog 4 linhas, numeral. youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar.